escrito por Lucas, escritor, crente em Jesus, meticuloso, participou dos empreendimentos missionários, então ele foi testemunha ocular da expansão da igreja. Ele não a viu provavelmente nascer, mas ele acompanhou como é que a igreja cresceu. E hoje nós estamos num momento estratégico, um momento importantíssimo, que nós suplicamos que o Espírito Santo esteja nos dando uma consciência. Rebanho. Rebanho. Eles dependiam das ovelhas para se alimentarem, dependiam das ovelhas para se aquecerem. Anualmente elas eram tosadas e se fabricava lã, excelente material para nos proteger do frio e lugares muito frios. O leite é um leite especial, menos caseína, então mais fácil de ser digerido pelo ser humano. Viviam de 6 a 14 anos. Quando recebiam muitos cuidados, evitando doenças, infecções, podiam chegar até 20 anos. Mas a ideia central hoje é esta: rebanho. Por que será que Deus usou essa figura tão importante, tão significativa, para que cada um de nós tivesse uma vida saudável? Ovelhas saudáveis. Ovelhas produtivas. Mas a ideia central é rebanho. Por isso que o salmista Davi, ele expressou de uma forma universal, ou seja, todos nós concordamos com isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você pode dizer isso 1000 vezes, você vai continuar sendo abençoado por essa providência de Deus. Vamos falar juntos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Portanto, eu sou rebanho do Senhor. Portanto, eu sou rebanho do Senhor. Todo mundo sabe o que é rebanho. Então vamos orar? Antes de ler o texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra nos fala de uma característica fundamental do crente em Jesus Cristo. Ele faz parte de um rebanho, ele é uma ovelha. Pastor, ovelhas, todos nós somos ovelhas de Jesus Cristo. E faz com que cada um de nós possa ser devidamente caracterizado como uma ovelha que faz parte do rebanho, do teu rebanho, uma ovelha que faz parte da tua igreja, Igreja Batista em Dracena, ovelhas que fazem parte das tuas igrejas na face da terra, e que haja cada vez mais um comportamento compatível com o de uma ovelha. Oramos, agradecemos, porque estamos suplicando isso para a Tua honra, a Tua glória, para o crescimento do Teu reino. E nós oramos porque sabemos que o Espírito Santo quer fazer isso, que o Espírito Santo habita em nós e Ele está em nós para glorificar o Teu Filho Jesus. E é no nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém. Momento estratégico, momento que vai definir, vamos colocar aí pelo menos 2000 anos de história, que seria o tempo que nós estamos vivendo hoje. Isso aconteceu mais ou menos no ano 50, 60 da nossa era, então nós temos aí 2000 anos de história que iriam depender dessas informações. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos, para que pastoreiem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém.
Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, então o acompanharam até o navio. Momento fundamental na vida do apóstolo Paulo, momento decisivo para a igreja de Jesus Cristo, que ficava na cidade de Éfeso, e que, portanto, ela sinaliza para nós as ideias fundamentais do que é uma igreja. A nossa igreja, por exemplo. E qual a ideia importante que é colocada aqui, que assume extrema importância? Nós, eu, vocês, somos o quê? Rebanho. Então não existe essa ênfase de dizer que só as ovelhas são rebanho. Não, o pastor faz parte do rebanho. O pastor é peça fundamental do rebanho. E nós sabemos que a qualidade da nossa vida, o bem-estar da nossa existência, a produtividade. O que é produtividade para o crente? É o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E isso faz com que outras pessoas tenham vontade de conhecer Jesus também. Mas isso ele tem que estar vendo em ovelhas produtivas, ovelhas saudáveis. E Jesus também nos fala dessa questão estratégica. Por que eu digo estratégica? Porque nós somos pessoas estratégicas. Porque se refere ao bem-estar seu, ao bem-estar nosso e papel que nós temos no mundo em que nós vivemos. Porque ovelha precisa o quê? Gerar. O que a ovelha precisa gerar? Ovelha. Não é inconcebível você pensar numa ovelha que seja estéril, né? A ovelha, normalmente, ela gera ovelha. Então, por isso que nós temos, quando Jesus nos fala do papel dele, diz assim: mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. É o que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas não têm mais convicção de que são um rebanho, de que tem um líder e que ele precisa estar atento àquilo que está sendo orientado, à instrumentalidade que Deus faz de um líder. E que esse líder não pode ser líder porque ele quer. Esse pastor não pode ser pastor porque ele quer. Não posso abrir uma portinha e falar assim: eu sou pastor e vou começar uma igreja. Não existe isso. O que existe é uma orientação de Deus, uma chamada de Deus, uma igreja que escolhe, que diz que alguém vai ser o pastor, mas é uma aprovação do povo de Deus. O povo de Deus tem um consenso. Então, nós estamos diante de algo excelente. Eu e você sermos rebanho. E de uma função por excelência, que é ser o pastor. Então, quando Paulo estava se despedindo, depois de 3 anos, como ele fala, 3 anos e meio, falando com aquela igreja, ensinando aquela igreja, ele coloca para nós esse aspecto fundamental de que o ser humano, todas as pessoas, precisam de fazer parte de um rebanho. Se você quer ter uma vida com perdão, uma vida com tranquilidade, uma vida com produtividade, fruto do Espírito, uma vida que leve outras pessoas a conhecerem Jesus, no trabalho, na escola, na família, você precisa ser rebanho. Você precisa participar de um rebanho, né? E Deus nos falou a respeito disso. Ele diz assim que eu darei pastores de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento e serão como os bons pastores. Uma comparação parábola. O que é uma parábola? É um ensino que Jesus passava para os seus discípulos, que passava para a multidão,
tirando de uma realidade cotidiana, que era o quê? Eles estavam acostumados a verem as ovelhas, os rebanhos nas montanhas, nas colinas, e animais mansos. Você sabia que a ovelha geralmente é um animal manso? É um animal que fica no colo do dono, se for o caso. A ovelha, ela precisa de cuidados especiais que só um pastor pode fazer, porque ela precisa de água, ela precisa de alimento, ela precisa de alguém que vai lá e tira os bichinhos, algumas coisas que estão machucando, né? Os espinhos que elas às vezes podem adquirir na sua caminhada. Então é alguém que cuida realmente, que vai na frente, que vai, quando precisa vai na frente, quando precisa vai atrás, impulsionando. Então nós temos uma garantia de Deus que quando você faz parte de um rebanho, quando você valoriza o rebanho que você faz parte, hoje está um tal de trocar de rebanho, né? Está na moda, trocar de rebanho. Não estou contente aqui, vou para lá. Não estou contente lá, vou para cá. Então não é assim, irmãos. Rebanho é rebanho. Então eu não posso querer escolher onde é que eu vou ficar? Eu tenho que ficar onde que Deus me manda. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústias e todos serão arrebanhados. Então, uma garantia que Deus está nos dando, que se eu for ovelha, se eu tiver consciência que eu faço parte de um rebanho, eu respeito esse rebanho, valorizo esse rebanho, eu não vou ter apavoramentos na minha vida. Olha que benção. Você quer melhor que isso? E não, quem está garantindo isso? Deus. Jeremias, né, fala para nós, através de Jeremias, Deus fala assim: estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas ovelhas, a minha gente jamais voltará a se apavorar. É assim que vocês querem viver? Eu quero viver desse jeito, né? Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei, que será como seu servo Davi. Então nós temos o pastor que nós todos servimos, que é Jesus. E Deus manda que nós façamos isso, então, com muito cuidado. É uma excelente função. Quando Paulo diz assim, quem deseja ser pastor, deseja uma excelente função. Agora, só que nós acabamos de dizer aqui, que ovelha gera ovelha. Aí nasceu José Emílio, a ovelha Neia. Vocês viram aqui na frente. Só gerou. O que mais que ela está fazendo? O que ela está fazendo fundamental? Alimentando. Até fez questão de falar para vocês. Ela falou, você está dando leite materno, né? Leite materno, leite perfeito, o melhor alimento do mundo, né? Segundo os estudiosos aí, o melhor alimento que tem no mundo é leite materno. Nenhum leite ganha do leite materno. Por isso que em alguns lugares, já comentei com vocês, existe até tráfico de leite materno. Porque ele é usado para pessoas que têm dinheiro, que estão muito doentes e que recebem esse leite por um tráfico. Então o que acontece? Quando você pensa em ovelha, você está pensando que o que a Néia está fazendo com aquele nenê? Está o quê? Pastoreando o nenê. É isso que nós precisamos tomar consciência. Porque às vezes as pessoas pensam que pastor é só aquele que foi colocado na igreja, que Deus colocou, né? Eu creio que eu não vim aqui porque eu quis, eu vim porque Deus me mandou, no caso específico meu, né? E eu creio que a maioria dos pastores estão onde eles estão porque Deus quer. Você vai ler um livro muito interessante, né? Do sobrinho. Nós tivemos quase 4 horas ouvindo o pastor Solé em São Paulo. Uma maravilha. E ele falando que ele cuidava do rebanho porque Deus o tinha chamado. E porque pessoas precisam fazer parte do rebanho. Mas eu queria que nós tomássemos uma consciência muito grande que cada um de vocês é o quê? É uma ovelha que gera ovelhas e que, portanto, ao gerar ovelhas, você não pega a ovelha e abandona. Ela precisa de alimentação. Ela precisa trocar as fraldinhas várias vezes no dia. Ela precisa de ser aquecida quando faz frio. Ela precisa ser hidratada quando há necessidade, precisa de banho, precisa de muitos cuidados. E nós sabemos que até fazemos uma grande festa quando a criança completa 1 ano de vida. Então, por isso que eu disse para vocês, nós estamos numa reunião estratégica. O que significa isso? Eu e você estamos entendendo que cada um de nós é o quê? É uma ovelha, mas também é um pastor. Você olha para o teu filho, o que você é dele? Você é um pastor.
Você que está pastoreando, porque o pastor não fica 24 horas com ele, você pode ficar muitas horas mais do que o pastor. Então, quando nós tomamos consciência disso, vai ser uma maravilha, porque nós vamos evitar, vamos fazer prevenção de coisas impressionantes, como Paulo estava advertindo. Olha, se vocês não assumirem a função de rebanho e a função de pastor, lobos velozes virão e... Aí vem a internet, com todas as coisas de ruim que ela tem, e com todas as coisas boas também. Vem um menino lá que está querendo levar o teu filho para usar droga. Vem um menino ou uma menina que quer levar o teu filho para a promiscuidade. Então nós estamos recebendo de Deus um cuidado especial quando eu e você reconhecemos que nós somos rebanho e que cada um de nós tem uma função de pastor. Conscientes disso? Quando Jesus disse, portanto, ide fazer discípulos, ele está salientando um aspecto fundamental do pastoreio, que é o quê? Qual é o alimento fundamental que o ser humano precisa quando se diz respeito à parte espiritual? Ele precisa do quê? Comer. Comer o quê? Palavra de Deus, ele precisa de alimento. O leite materno supre todas as necessidades da criança, né? Protege a criança de todas as investidas que existem, dos micro-organismos que nós temos em contato com ele todos os dias, mas a parte espiritual dele vai ser o quê? A palavra de Deus. Então nós agradecemos a Deus por isso, porque nós, nesta noite, eu e você estamos tomando consciência que nós somos o quê? Rebanho. E que cada um de nós é ovelha. Ovelha gera ovelha e ovelha cuida de ovelhas. De tudo? Claro que não. Vai chegar um momento que a Néia vai ter que pegar o seu filhinho e vai ter que colocar numa escola. Ela não vai poder fazer toda a tarefa. Vai chegar um momento que ele vai querer fazer uma universidade, uma faculdade, vai ser um momento que ele vai querer se casar. Então, agora a gente percebe que toda essa administração da vida do ser humano, da vida emocional, da vida física, acima de tudo, da vida espiritual, começa através dos primeiros cuidados. E que são cuidados de quem? De cada um de nós. Preparados? Para quê? Cada vez uma consciência maior de que eu tenho que estar inserido num meio e que ali esse meio se chama rebanho. E que eu sou uma ovelha. O duro é quando a gente não quer ser ovelha. Isso é duro. Qual é o animal que não tem nada a ver com ovelha, que parece, às vezes até parece um pouco ovelha? É um ovino também. Cabra, né? Vocês sabem que a cabra, ela destrói qualquer meio ecológico? Sabiam disso? Destrói tudo. Se não me engano, acho que na Ilha de Trindade, que é o ponto mais distante do nosso país, o arquipélago de Trindade, alguém levou umas cabras para lá, elas se multiplicaram, acabaram com a ecologia da ilha. Ouviram falar isso? Você ouviu? Então, nunca queira ser o quê? Cabra. Nós temos que ser o quê? Suplicar para Deus que nós sermos ovelhas. E qual é a característica fundamental da ovelha? Mansidão e dependência. O que significa isso? Eu dependo. Eu dependo de pessoas que orem por mim. Eu dependo de pessoas que estão preocupadas comigo. Eu dependo de que as pessoas me amem, que as pessoas me deem carinho, me deem atenção. Nós somos assim, o ser humano precisa disso. Então, a ovelha, ela personifica aquilo que todo ser humano é, carente. Precisa de muita atenção, de muito cuidado. Nós temos comentado com vocês, quando uma criança sua de 3, 4, 5, 6, 7 anos começa a aprontar muito, o que ela está dizendo para vocês? O que ela está dizendo para nós? Você me ama? E às vezes a gente vai lá com palavras duras, querendo corrigir, e esquecendo que na verdade elas estão questionando a gente se nós as amamos. Elas usam a traquinagem, a irreverência para nos chamar a nossa atenção. Então nós temos 2 ideias importantes já bem definidas. Nós somos rebanho e nós somos ovelhas. Todos são ovelhas. Todos. Pastor é ovelha. Eu preciso gerar as minhas ovelhas.
Eu preciso cuidar das ovelhas, dar os primeiros cuidados, que na verdade, primeiros cuidados, quando se trata de um ser humano, né, é 2, 3, 4, 5, 6 anos às vezes. Os primeiros cuidados, não tudo que você vai fazer. Não é que nem o bezerrinho que nasce e já sai andando, né? O pintinho quebra a casca do ovo e já sai piando. O ser humano não, precisa de muito cuidado, muita atenção, muito carinho. Ele é ovelha. Gravou bem? Eu queria que todos vocês gravassem bem isso. Eu sou ovelha. Quando eu falo, eu sou ovelha, eu faço parte de um rebanho. Se eu faço parte de um rebanho, esse rebanho cuida de mim, existe um sistema de interdependência, nós dependemos uns dos outros, e existe uma unidade, que foi o culto de quarta-feira. Como é duro você enfrentar quando não há unidade. Como eu disse a vocês, é considerado pior do que a perseguição que vem de fora. Nós ficamos assustados com o que acontece em alguns países por causa da perseguição religiosa, né? Mas vocês podem ter certeza que a desunião dentro de um rebanho traz mais prejuízo do que a perseguição que é feita lá fora. É assustador pensar nisso, né? Porque quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles se multiplicavam. Multiplicavam ovelha gerando ovelha. Agora, quando existe desunião, existe esfacelamento, divisões. A igreja se divide, se esfacela. Não é isso que nós temos visto? Não é? Você pega uma igreja, de repente tem 20 igrejas que tiveram origem na mesma igreja. Irmãos, cadê o conceito de rebanho? Onde é que as pessoas estão lendo a Bíblia e lendo João capítulo 10? Então nós agradecemos a Deus por isso. Onde as pessoas, os irmãos em Cristo Jesus, que são ovelhas, se esquecem, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes. É uma coisa triste você ver, às vezes, você já tiver essa experiência de você cuidar de uma ovelha, cuida, de repente ela vai atrás de outro pastor. Vocês não tiveram já essa experiência? Cuidando, de repente a pessoa vai ouvir alguma coisa que vem lá de fora. Então, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. Graça é misericórdia. Não se pode acrescentar nada ao sacrifício de Jesus para você poder ser salvo. Não se pode acrescentar nada ao sacrifício de Jesus para você ser abençoado. Será que a gente entende isso aí? Eu sou salvo pela graça, mas eu preciso fazer isso e aquilo para ser abençoado. Irmãos, é só a graça que nos abençoa. É só a graça que vista que eu peque, que eu desobedeça a Deus, que eu siga uma doutrina errada. Obedecei aos vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, com quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, vocês conhecem muito bem isso, né? E a missão do pastor, quando eu falo pastor, lembrando que cada um de vocês exerce essa função, é claro, com determinado limite, não são mais vocês, precisa de um líder, precisa de um pastor que cuida do rebanho, mas cada um, ainda mais os nossos homens aqui, por favor, sejam pastores da sua família. Suplicamos a Deus que nós consigamos ser pastores da nossa família. Vocês, mães, sejam também vamos colocar lá, pastoras, né? Nós vamos pastor seus filhos, né? Seja aquele que cuida do marido, cuida da esposa, cuida dos filhos. Porque vejam, eu queria só para a gente concluir, percebam o que Deus nos fala. Que a nossa missão, olha a sua missão, hein? Qual é a missão? Ensinando toda pessoa, em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Já pensou? Que alvo, que objetivo? A igreja, não fui eu que falei isso, não fui eu, foi o Dinho, meu irmão do Samir, está agradecendo a vocês pelo cuidado que vocês tiveram com o Samir. Verdade ou não? Silvio, quem teve? Vocês, Renatinho, né, de manhã já foi lá, ele está admirado. Olha, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o Samir partiu para a eternidade, lá na eternidade, ontem às 8 horas, né, ele partiu e ele está perfeito no céu. A igreja cumpriu a sua missão com suas limitações, com a sua incompletude, que nós não fizemos tudo o que poderíamos fazer, mas ela fez, e o Dinho, o irmão, falou, olha,
muito obrigado. O sobrinho, Khaled, que estudou com meu filho, pastor, muito obrigado por que o senhor fez por Samir. Você já pensou se nós fizéssemos isso por todas as pessoas na igreja? Se nós tivéssemos o mesmo cuidado com todas as pessoas? Porque eu sei que vocês tinham um carinho todo especial pelo Samir, né? Mas a gente tinha que fazer isso com todos, porque Colossenses 1:28. Colossenses é muito legal para vocês lerem depois. Diz assim, nós anunciamos, ensinando, orientando todas as pessoas, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo crente perfeito em Cristo. Porque na hora que você parte para a eternidade, o que acontece? Perfeição. Não tem mais imperfeição. Estratégica, a reunião nossa hoje. Por quê? Porque daqui para frente nós temos a oportunidade de pensar, de refletir melhor, que eu sou o quê? Ovelha. Se eu sou ovelha, eu gero ovelha. Se eu gero ovelha, lembro da Neia aqui na frente, segurando o nenê, não era o Danilo, é ela. Nenê no maior sossego, né? Que tranquilidade que é José Emílio. É assim mesmo, toda hora? Glória a Deus por isso, né? Tem que ser alimentado, tem que ter os cuidados de higiene, tem que vai fazer as vacinas, vai passar fazer a puericultura tudo certinho. Quem vai fazer isso? Nós? Não é ela. Então o que ela é? O que ela está fazendo? Arrebanhando o seu rebanho, que no caso agora é o Danilo, é o Pedrinho e é o José Emílio. E cada um de vocês tem isso. Você pensou falar assim, o meu filho, eu vejo o meu filho como sendo o quê? Minha ovelha. Às vezes o nosso pai, que nós cuidamos, é a nossa ovelha. A sua mãe, que você respeita, que você admira, que você ajuda na cozinha, em casa, você está sendo ovelha. Agora, não se esqueçam que a igreja tem um pastor. E que esse pastor precisa de muita, muita oração. Porque apresentar todo homem perfeito diante de Deus e usar uma comunidade para que isso aconteça, antes de tudo, se façam orações. Eu só queria pedir isso a vocês, que vocês façam orações. Orem, porque nós suplicamos a Deus que esse ministério seja para a honra e glória de Deus e que nós possamos ver ovelhas produtivas. Ovelhas que geram ovelhas, ovelhas produtivas. Antes de tudo, se façam orações, intercessões, ações de graças. Não queiram perfeição de nenhum pastor, porque não existe. Mas existe oração que pode fazer com que ele cuide melhor desse rebanho. Amém? Vamos orar? Essa semana vocês vão pensar muito, né? O pastor não escolheu os textos, mas o texto de quarta-feira chamava a nossa atenção para uma questão fundamental, que era a unidade. E o de hoje também não foi escolhido, mas falando uma reunião estratégica, eu preciso ter consciência que eu sou ovelha, que faço parte de um rebanho, tenho que considerar que esse rebanho é o único rebanho que Deus me deu. Se eu mudar daqui, tudo bem, né? A não ser que a igreja mude totalmente a sua doutrina, né? Como alguns de vocês tiveram que mudar, porque a doutrina está muito diferente daquilo que a gente aprendeu, né? Mas vamos suplicar a Deus que a gente continue aqui firme, único e exclusivamente pela graça. Graça, graça, graça. Que coisa boa, né? Não precisar de depender de nada que seja sacrifício humano. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pela comparação que ela faz, de que nós somos ovelhas que fazem parte do teu rebanho, o rebanho de Jesus Cristo, mas que temos uma experiência toda especial como ovelhas de uma igreja, rebanhos de uma igreja, rebanhos de um pastor, como nós temos aqui irmãos de fora, que também tem o seu pastor, a sua liderança, e que a respeitam, que a valorizam, que a consideram, e acima de tudo, intercedem incessantemente, porque a igreja como um todo tem uma missão de apresentar todo crente perfeito em Cristo Jesus. Que até o dia da partida de cada um de nós, todos nós estejamos recebendo todo o cuidado necessário para termos essa vida de ovelhas mansas, ovelhas bem cuidadas e que podem ter uma experiência toda especial de tranquilidade, de mansidão, de paz, como nós temos visto que tem acontecido pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar o último hino e que seja uma